Iniciamos a análise para comigo do Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar com esse pré-jogo entre Flamengo e LDU no GE. Flamengo vs LDU, onde assistir ao vivo as escalações. Veja desfalque, apertagem e outras informações da partida dessa quinta-feira no Maracanã válida pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores. Vamos mais adiante na notícia. O show vai ser às 9h30. Transmissão ESPN, Disney. Então vamos para a possível escalação de Felipe Luiz, Rossi, Wesley, Ortiz, Lapei, Alexandre, Everton, Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. De acordo com o GE, Everton Araújo entra, então é aquele marcador, ele vai jogar com o time mais cauteloso, não vai arriscar muito. Como eu falei, poderia ter colocado o Gerson no lugar do Everton Araújo, colocado o Luiz Araújo ali. Para mim seria melhor, na minha opinião, em vez de Michael e Gerson na ponta, já seria volante, colocaria o Matheus Gonçalves e Cebolinha, porque a LDU joga marcação individual. Eles vão marcar individual, você precisa daquele cara que quebre a marcação. Vamos ver se a movimentação de Michael, Arrascaeta e Gerson consegue confundir o time adversário e o Flamengo conseguir penetrar dentro da área do adversário para fazer gol. Bruno Henrique titular, eu acho que ou Pedro, assim, isso aí é questão de Pedro, isso aí é questão mais de negócio, mas Bruno Henrique vai dar pressão na bola, porque eu assisti os últimos dois jogos, inclusive contra o Flamengo, eles gostam de fazer ligação direta. É o cara lançamento, versão de jogo de um lado para o outro, só lançamento. Então você tem que dar pressão no cara da bola o tempo todo para impedi-lo de fazer essa inversão de jogo. Outra novidade é a questão do Wesley. O Wesley volta. É o que eu falei, se o Flamengo tiver que é de 3-0 não vai necessitar, mas se o Flamengo tiver que é de 1-0 e ver que eles estão crescendo no jogo, ele também pode mudar essa tática por 3-5-2. Como assim? Segura Alexandre, tira o Michael, põe o Luiz Araújo para você que ele ala pelo lado esquerdo, solta o Wesley pelo lado direito, puxa o Gerson como volante e põe o Juninho ou já tem Juninho ali na frente para puxar o contra-ataque. Então o Flamengo joga no 5-3-2 com o Bruno Henrique e Juninho na frente. É uma opção tática dependendo do jogo, como tá, que o Felipe Luiz pode fazer. Então vai ter dois alas que pode ganhar muito espaço em campo, que é o Wesley e o Luiz Araújo, e manter uma trinca de 3 volantes com o Gerson, Everton Araújo e De La Cruz fechando a entrada da área com 3 zagueiros. Mesmo assim, se o Flamengo com 3 zagueiros não funcionou, pode voltar para a tática que estava novamente, puxando o Gerson para a ponta esquerda, deixando o Luiz Araújo pela ala esquerda. Então é uma outra mudança tática de jogo, se o Felipe Luiz necessitar. Então é questão de jogo, de visão do treinador. Então aqui nós fazemos aqui uma análise, um pensamento. Quem põe em campo é o Felipe Luiz, ele é o treinador, ele é o cara capacitado e escolhido pelo Flamengo para atingir-lo. Agora vamos ver um pouquinho do time, quem é o time do LDU. Gonzalo, De La Cruz, Ricardo André, Ala, Quinóis, Crueso, Mida, Cortejo, Alvarado, Alguzai e Alex Arce. Então praticamente mesmo de jogo do Flamengo. Eles jogam de sistema posicional. O interessante também que eu já percebi do jogo, quem pode ter espaço é o Arrascaeta entre os volantes e o zagueiro.
Eles marcam pressão, eles marcam individualmente e o Arrascaeta pode ficar livre. Eu estava vendo os melhores momentos do jogo, eu percebi que se os jogadores do Flamengo não tentavam arriscar muito de fora da área, e rolasse mais para o Arrascaeta teve 2 lances ali que estava livre na marcação e os jogadores também foi individualista, tentar cortar para dentro e chutar e não pegar o bem ou tentar um passe direto pro centroavante, que é o Juninho, e a bola não chegou. Então, de repente, em vez de você buscar o centroavante, dar uma roladinha pro lado, a Arrascaeta vai ficar de frente e pode finalizar bem pro gol. Mas isso aí depende muito do jogo, porque o time do LDU se posicionar em campo. Mas no jogo passado eu vi que o Flamengo teve 2 ou 3 oportunidades que se o meio campo, os pontas, rolasse por Arrascaeta ter oportunidade na entrada da área para ter colocado como foi o gol contra o Cruzeiro. Quem lembra, o Pedro desviou de cabeça, o Gerson rolou e o Arrascaeta chapou no ângulo do goleiro Cássio do Cruzeiro. Então o Flamengo pode criar oportunidade dessa maneira. Outra coisa também que eu percebi lá, que a LDU é fraco na bola aérea, toma muito perigo na bola aérea, então é outro ponto ao qual o Flamengo pode aproveitar desse time da LDU. Escalação do Flamengo: Wesley volta e Everton Araújo deve ser titular contra a LDU. Pedro tende a continuar no banco de reserva nessa quinta-feira no jogo válido pela Libertadores. Veja provável time. Então Wesley e o Everton Araújo são 2 jogadores da prata da casa, ao qual o Flamengo pode aproveitar. O Wesley está sendo negociado com o Manchester City, então o jogador da base que quer mais destaque no time titular é o Everton Araújo, que já tem uma tendência a ser o substituto do Eric Pulgar. Mas ainda acredito o Gerson como primeiro volante. Eu acho que pode ser uma opção de jogo ainda. Mas vamos ver na hora do jogo com a real escalação do Felipe Luiz. Vamos para mais notícias com a volta desse jogo entre LDU e Flamengo. Vamos a outras coisas que envolvem o Flamengo. Coluna do Fla: saiba onde assistir ao jogo do Flamengo versus São Paulo hoje pelo Brasileirão Sub-20. Então o Flamengo joga hoje também, mais um jogo Sub-20. É bom acompanhar, tem muitas joias. Quem sabe o substituto do Arrascaeta, do Wesley, saia da base. Eu gosto muito do Daniel Salles e do Gustavo, outro lateral também do Flamengo. O jogo vai ser às 18 horas. Às 18 horas. Tô vendo aqui se tem transmissão de algum. A Sport TV vai transmitir o jogo, então você que quer acompanhar o Flamengo desde cedo, tem isso aí às 18 horas, Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos para a escalação do Flamengo, desse time Sub-20. Léo Manete, acho que é assim que fala. Wanderson Júnior. Não conheço esse lateral esquerdo do Flamengo. Iago, bom zagueiro, não sei porque ainda não teve oportunidade. João, não sei se é o João Victor que está entrando no time titular. Daniel Salles, lateral direito, que eu acabei de falar, que pode ser o substituto do Wesley. Rian Lucas, eu acho que é um baita volante, que pode fazer uma boa dupla com o Everton Araújo no time profissional. Jorge Moura. Esse Jorge Moura também veio com uma fama danada, também nunca vi uma partida dele, falando a verdade.
Então, mas veio com uma joia do Flamengo. Guilherme, que eu acho que é um baita meio-campista, camisa 10. João Alves, não conheço. O Chola, que volta e meia está no time titular do Flamengo. E o Pedro Leão, centroavante, estou falando muito bem desse Pedro Leão. Então vamos ver, promessas do Flamengo, alguns nomes aí são muito interessantes. Vamos ver quando chegar no time titular com o Felipe Luiz se tem a sua oportunidade. Eu acho que até os 23 anos o cara ainda tem que ficar ali no banco de reserva, pode vir a entrar algum jogo e ser útil para o Flamengo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Até uns 23 anos você pode segurar o jogador com o Flamengo, depois você tenta vender. E falando em vender, vamos para outra notícia do Coluna do Fla. FIFA determina time português que paga 13 milhões ao Flamengo por dívida. Intenta. É a venda do Igor Jesus. O Flamengo ganhou, que se não pagar o Flamengo, ele... E o André também, um atacante também, começou muito bem no Flamengo, depois sumiu. O Flamengo, eles contrataram, mas não comprar ele, vendeu, mas não pagar o valor. Então a dívida chega a 3 milhões, é uma renda que o Flamengo ganha, que esses monte de jogadores que o Flamengo vende e às vezes não é pago. Então essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.